Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, o país 2016 já começou a água esquentar. 2017 a água começou a ferver e 2018 entrou em ebulição. Exato. Com várias delações, carne fraca, embargo de exportação brasileira de carne. E agora, para culminar, talvez para fechar aí o primeiro semestre, vamos dizer, infelizmente, com chave de ouro, tem essa greve dos caminhoneiros, que realmente mexeu com todo o país. Eu acho que, na minha visão, foi o único segmento em que conseguiu realmente chacoalhar a roseira dessa vez do país, não foi? Realmente, um movimento muito forte, muito bem organizado pelos caminhoneiros aí, que buscaram algumas reivindicações. O governo, no primeiro momento, não entendeu o tamanho da força dos caminhoneiros. Eles chegaram aí em Brasília uma semana antes para marcar uma audiência, já prevendo a greve, não foram atendidos na primeira semana, não acreditaram que os caminhoneiros iam ter esse poder de paralisar o Brasil. E realmente um país, Antônio, que nós dependemos quase 75% da nossa logística de transporte é feita por caminhões, pelas rodovias, né? Houve um abandono das ferrovias, na época do Juscelino ele escolheu optar pelas rodovias, grandes países também fizeram isso, só que alguns países perceberam o erro e voltaram a investir em ferrovia juntamente com rodovia. O Brasil não fez isso e ficou totalmente dependente de rodovias para escoar, Antônio, uma produção que a cada dia, cada ano o Brasil vai batendo recorde de produção. Isso tudo gerou o quê? Gerou um gargalo, os caminhoneiros têm péssimas condições de trabalho, risco de assalto. Subhumana, né, Luiz? Subhumana, e 85% dos caminhoneiros ganham de 1 a 3 salários mínimos por mês, é o que eles ganham, né? Uma situação perigosa, alguns lugares de atoleiro. Então foi aumentando isso, somado ao que você falou, a recessão. O que acontece? A população se identificou na reivindicação dos caminhoneiros. Por quê? Porque também o país passa por um problema muito grave e não vê nenhum movimento que abale as estruturas do poder lá de Brasília, né? Só que agora abalou. E agora o governo, com toda certeza absoluta, vai botar a barba de molho, porque sabe que se esse pessoal, considerado aí uma segunda, terceira, quarta classe, que não é nem recebido por um governo para tentar resolver uma situação, que é responsável pelo transporte de basicamente tudo que tem dentro da sua casa. Exato. Quer dizer, eles resolveram chegar num ponto e falar, agora chega. E foi, na minha visão, foi uma greve ordeira, pacífica. Muita gente de imprensa aí caiu matando, dizendo que não estava passando oxigênio, remédio. Só que esses problemas de remédio já vêm muito tempo antes da greve. Mas muito tempo. Então não adianta querer jogar a culpa em cima, não. E quem não conhece o setor produtivo, o setor de locomoção aqui no Brasil, que são esses caminhoneiros, deveria conhecer. Porque a situação que eles vivem é situação de penúria. Exato. Isso foi um aviso muito forte do setor e mostra que eles estavam bem organizados e, consequentemente, você afetou vários segmentos da economia. Por nós dependemos totalmente do transporte, nós tivemos casos aí, Antoninho, na área do milho, na área da soja, na área do boi, da ave, dos suínos, todos vão ser impactados nisso aí, porque está tudo relacionado. Tivemos casos desesperadores de granjas, de pessoas passando necessidade, mas isso mostra o quê? Hoje, as empresas evoluíram, elas estão trabalhando agora com os estoques curtos. Então, você tem o quê? Você basicamente tem os seus estoques, os seus insumos no caminhão ou já a caminho da sua empresa. Então, em 3 dias, você para uma planta de produção, porque você não tem os insumos para produzir. E em 5 dias, você quebra a ponta lá na frente, que é a ponta consumidora, que ela não vai ter o produto. E isso mostrou como é frágil você trabalhar numa situação, numa maneira de logística que o Brasil trabalha nesse momento, né? Eu venho falando, Luiz, já há muito tempo, nos programas tanto de TV quanto de rádio que nós temos. O Brasil é dependente em torno aí de 70% a 80% do fertilizante, do adubo
que nós consumimos para poder plantar as super safras que nós temos aqui no Brasil. Qualquer mínimo deslize que der desses 3 ou 4 exportadores que vendem para nós aqui no Brasil, o país vai quebrar. Quebra todo o setor produtivo agropecuário, porque nós somos dependentes. E por pior ainda, agora o governo está fechando, se não me falha a memória, a produção de ureia pecuária está fechando 4 empresas que produzem a ureia aqui para nós. Quer dizer, é um negócio absurdo que está acontecendo nesse país. Exatamente. E a cada dia você fica surpreso porque a área que é ligada ao agronegócio cada dia está mais dependente dessas logísticas, dessas formas de escoar sua produção. O Brasil realmente é uma incógnita, porque é uma surpresa. Como que com a falta total de estrutura, nós ainda somos competitivos no mundo? É realmente impressionante. Não, é um negócio... o que o brasileiro faz, que o transportador faz e que o produtor faz. Realmente é uma situação que precisa ser até analisada. Realmente é complicado você transportar e escoar a sua produção no Brasil. Luiz, vamos para o intervalo comercial? Depois a gente vai falar alguns números sobre o reflexo dessa greve. É um minuto só, nós voltamos já.